Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história muito antiga, mas que, olha, tem muito a nos ensinar. É uma história sobre dois irmãos e uma lição que foi literalmente forjada no fogo da batalha. Uma verdadeira aula sobre força, sobre medo e sobre o que significa proteger de verdade. Então, a nossa história começa aqui, com esses dois. De um lado, a gente tem Ogum, o grande guerreiro, sabe? O senhor do ferro, aquele que abre os caminhos. E do outro lado, o irmão mais novo dele, Oxóssi. E assim, existe um carinho muito especial entre eles, uma conexão que vai ser o ponto central de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, a gente tem aqui as identidades deles, né? Ogum, o guerreiro. Oxóssi, o caçador. Mas, ó, um ponto super importante. No começo da nossa história, Oxóssi ainda não era o caçador. Ele vivia meio que na sombra da força do irmão, e o destino dele, esse estava prestes a mudar completamente. E essa virada na história começa, como em muitas grandes jornadas, não na paz, mas no meio do caos, de uma crise braba. Então, vamos para a nossa primeira grande lição de hoje: a fúria do guerreiro. Tenta imaginar a cena. Sério, o Ogum voltando para casa, cansado depois de uma guerra longa, brutal. Tudo que ele queria era um pouco de paz, né? Só que em vez de descanso, o que ele encontra é o caos total. Invasores destruindo a aldeia dele, ameaçando a família, tudo aquilo que ele mais amava. Olha, o cenário era de cortar o coração. A aldeia em ruínas, o perigo ali na porta de casa, mas o que realmente fez o sangue de algum ferver foi ver o irmão dele, Oxóssi. Estava ali, paralisado de medo, sem reação nenhuma. E foi essa imagem, essa paralisia, que despertou a fúria do protetor dentro de Ogum. E essa frase aqui, ela é o ponto de virada. Ao ver o irmão indefeso e a sua casa em perigo, a fúria de Ogum simplesmente explode. Mas não era, sabe, só a raiva de um soldado. Era algo mais profundo. Era um instinto de proteção falando mais alto. Uma fúria que nasceu do amor, entende? E que batalha, minha gente! Sozinho, com a sua espada de ferro e uma determinação de outro mundo, Ogum foi para cima do exército invasor. Ele lutou a noite inteirinha como uma força da natureza, movido pelo amor à sua família, à sua terra, e lutou até o amanhecer, quando finalmente conseguiu a vitória. Só que a vitória na batalha era só o começo. Quando a poeira baixou, Ogum teve um estalo, uma percepção muito profunda. Só proteger o irmão não bastava. Ele precisava fazer mais. Ele precisava empoderar o irmão. E é aqui que a gente entra na nossa segunda grande lição, a lição da floresta. E aqui a gente vê uma mudança de chave na mentalidade dele que é, olha, genial. Ogum poderia simplesmente ter dito: fica tranquilo, eu te protejo para sempre, e manter o Oxóssi dependente dele, certo? Mas não. Em vez disso, ele decidiu dar um presente muito, mas muito maior: o conhecimento. A capacidade de Oxóssi se proteger sozinho e, mais para frente, proteger os outros também. E aí, Ogum virou um verdadeiro mentor. Ele cria tipo um currículo completo de sobrevivência e liderança para o irmão. Primeiro passo, ensinou Oxóssi a abrir caminhos na mata fechada, a nunca se perder. Segundo passo, a arte da caça, a habilidade de trazer o alimento para casa. Terceiro, a se defender, a ter autonomia. E por último, a lição mais importante de todas, como usar tudo isso para cuidar do seu povo. E o resultado de toda essa mentoria? Bem, vamos ver agora como essa aula transformou por completo aquele jovem que a gente viu paralisado de medo. Chegamos na terceira parte da nossa história, a ascensão do caçador. Olha, a transformação é impressionante. Pensa só, de um lado a gente tinha um irmão travado pelo medo, sem reação. E agora, depois da orientação do Ogum, ele se torna o grande caçador. E isso não é só um apelido, é uma identidade nova. Ele vira um pilar de força para a comunidade dele. E esse é o ponto final da transformação. Ogum não ensinou só uma técnica, entende? Ele criou um novo papel social para o Oxóssi. Ele o transformou no provedor, aquele que garante o sustento, a segurança de todo mundo, aquele que traz esperança e estabilidade para a aldeia. E com isso, a relação dos dois irmãos muda completamente de nível. Deixa de ser a história do protetor e do protegido, sabe? Agora são duas forças que se completam, trabalhando em perfeita harmonia. Esse é o novo equilíbrio de poder. Ogum, claro, continua sendo o guerreiro, aquele que abre os caminhos, que luta as grandes batalhas lá fora. Só que agora, Oxóssi é o caçador,
que garante a comida na mesa e cuida do povo quando o irmão não tá. E isso, para algum, deu uma paz de espírito, sabe? Para ele poder seguir o próprio destino com a certeza de que a casa dele estava em boas mãos. E chegamos na lição final, a moral da história. A maior prova de força de Ogum não foi ter vencido um exército inteiro sozinho, não mesmo. Foi a sabedoria de usar o seu poder para construir poder em outra pessoa. É uma aula sobre mentoria, sobre responsabilidade e sobre o que é de fato ser forte. E essa história toda deixa a gente com uma reflexão, né? A jornada de Ogum e Oxóssi nos lembra que, dentro de cada um de nós, existe um potencial adormecido, uma força que talvez esteja presa pelo medo ou pela dúvida. A pergunta que fica no ar é: o que ou quem vai ser o mentor que vai despertar essa força? Valeu por acompanhar essa jornada com a gente.